Olha quem está aqui com a gente, o Gabriel Cândido. Fala, Gabriel. Fala, Tiro. Beleza? Prazer te receber aqui. Prazer é meu. Você é de São Caetano do Sul? Sou de São Caetano do Sul. Você Eu e minha família toda da ABC. Toda da ABC? Isso. É. São Caetano tem lá os teatros, como é que é? O Santos Dumont. Tem o Santos Dumont, Paulo Machado de Carvalho e a Fundação das Artes, que é a referência e a Fundação das Artes. Nossa, de formação em artes em São Caetano. Você começou a se envolver com artes lá em São Caetano? Lá em São Caetano, pelo um programa chamado Viva Arte Viva, que era da Fundação das Artes e também da Prefeitura de São Caetano. Era um programa que envolve escolas, enfim, que você chama pessoas de todas as idades para fazer um curso de iniciação artística, um programa muito legal. Eu acho que hoje não existe mais, mas era um programa que fazia muito sentido para a cidade. Foi a primeira vez que eu fiz alguma oficina relacionada a teatro, já tinha outros colegas de escola que tinham feito, minha irmã já tinha feito, depois que eu entrei, minha mãe foi fazer. Até sua mãe foi fazer? Minha mãe foi fazer essa oficina, era super divertido, assim, era bem para iniciantes de teatro mesmo, e foi ali que ativou essa chama do teatro, e aí os professores que eu tive, né, que era o George, meu primeiro professor de teatro, e também o Flávio, me incentivaram a vir para São Paulo e ir atrás de outras referências, né, já que eles perceberam que eu estava gostando muito. Então eu comecei a vir para São Paulo e também buscar outras oficinas, outras formações por aqui. E aí, mas aí você estava na área mais de atuação, você já estava escrevendo, como é que era a coisa? Então, nesse início eu ficava mais na atuação. Mas eu já trabalhei no teatro em diversas áreas. Eu já trabalhei com luz, já trabalhei como contra-regra, como ator. E aí, nos últimos anos, tenho me dedicado mais à dramaturgia e também à direção. Mas é legal você ter essas experiências, né, com luz, certeza, que te dá um olhar completo, né, sobre com certeza, é fundamental. O espetáculo teatral. A gente que estuda, a gente que trabalha com teatro precisa se envolver com o máximo que a gente puder, né? Eu ainda quero aprender mais coisas sobre figurino, sobre cenário, a gente precisa ficar ligado no som também, que é muito importante. Tudo isso são complementos, mais do que complementos, são parte integrantes mesmo do espetáculo. Né? Não, com certeza. E eu me formei na SP Escola de Teatro, né, no curso de formação de atores. E a SP ela tem todas essas áreas que são separadas, mas que em algum momento se juntam para fazer os trabalhos de semestre, né? Então, ali também foi um momento que eu ficava pirateando, digamos assim, conhecimentos, assim, com os outros colegas. Não só o fazer, como o ver também, né? O ver fundamental, né? Eu acho que o que eu mais fazia era escutar o que o pessoal das outras áreas estavam fazendo. As outras montagens, né? Que a pessoa resolve determinadas situações. Exatamente. E aí, eu sempre tive gosto pela escrita, né? Então, com o teatro acabou sendo um facilitador para essas inventividades. Assim. Mas você já escrevia antes da dramaturgia? Você já tinha essa coisa? Escrevia de forma livre, né? Não escrevia nada muito com alguma pretensão, mas esse desejo pela história, né? De ler muito e de poder escrever coisas, né? Contos, poesias. Eu sempre tive porque a escrita parece que é uma coisa que nasce com o escritor, né? É difícil alguém falar, a partir de agora eu vou começar a escrever. Não, é uma coisa que já vem acompanhando e até que ela se impõe, vamos dizer assim, né? Eu acho que sim. Também, para mim, tem muito a ver com a imaginação de criança também, assim, né? Por estar sempre muito ligado a desenhos animados, animes, né? Essa coisa toda, essa coisa muito lúdica, né? E aí, na adolescência, eu começo a ler mais, ter mais gosto pela leitura e vou me aventurando na escrita, né? Então, quando eu começo a estudar teatro, eu percebo, nossa, então, acho que aqui tem uma forma de entender para onde que a minha escrita pode ir. Mais agora em termos dramatúrgicos. Né, então, aí você escolheu, você poderia ter escolhido a poesia, você poderia ter escolhido o romance, a crônica, você escolheu a dramaturgia. Sim, exatamente. Justamente por causa desse envolvimento com o teatro. Sim, exatamente, por causa da minha formação, né? Minha primeira formação de ator, mas também os meus outros trabalhos que eu já fiz como técnico de luz, como contra-regra, como eu falei antes. E esse aqui é o primeiro? Fala das Profundezas? Fala das Profundezas é a minha primeira dramaturgia e foi publicada em 2018 pela editora Javali, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Publicada em Minas Gerais? É uma editora de Minas Gerais que tem o foco em publicação de teatro mesmo, assim, né? Tanto dramaturgia, mas também
textos teóricos, né, digamos assim, sobre o fazer teatral. Certo. E aí essa publicação aconteceu no ano de 2018, era uma peça que eu comecei a escrever, já tinha um tempo, muitos rabiscos, assim, quando eu estava saindo da formação da SP Escola de Teatro, e fiquei um bom tempo escrevendo muitos materiais, muitas coisas, para ali, entre 2017 e 2018, organizar esses materiais e se transformar nessa dramaturgia. E é o meu primeiro texto, né? É o meu primeiro texto. E que foi montado. Que foi montado no ano passado. Então, essa peça, ela tem uma história muito interessante porque ela atravessou esse período de pandemia. E ela atravessa também outras situações que, pra gente que faz teatro, são muito comuns de buscar recursos para fazer com que a peça aconteça, né? Então, ela foi publicada em 2018, a gente fez 10 leituras encenadas desse texto entre 2018 e 2019, e aí era para ter estreado em 2020 no Sesc Belenzinho, tava tudo certo para estrear, era abril, comecinho de abril. Começou o negócio. Comecinho de abril e veio essa hecatombe, essa tragédia mundial que nós vivemos. E aí a gente foi fazendo outras coisas com esses materiais, né? Aí a gente, durante a pandemia, resolvemos fazer uma experimentação radiofônica desse texto. Então ela tem uma versão de radioteatro. E aí só no ano passado, depois que a gente teve viabilizou mesmo. No próprio Sesc Belenzinho a gente manteve essas conversas e estreou em junho, entre junho e julho de 2022, a gente conseguiu fazer finalmente a nossa estreia de Fala das Profundezas. Agora, você sempre aborda mulheres e homens negros. Sim, nessas duas dramaturgias. Nessas duas, pelo menos. Isso, nessas duas dramaturgias. Que na verdade vai ser uma trilogia. É uma trilogia. Né? Essa aqui é a primeira. Essa é a primeira. A segunda que você está lançando agora. A segunda está sendo lançada que se chama agora. Nossa Conquista. Nossa Conquista. Editado aqui. Com recurso do PROAC, né? Isso, as duas. As duas? As duas. As duas com o PROAC de dramaturgia. Que é dentro dessa categoria do edital, né? Então esse aqui é o segundo exemplar da trilogia, vamos dizer assim. É a segunda parte da trilogia. Conquista. É a segunda dramaturgia que eu pretendo montar não tão breve assim, porque eu ainda estou curtindo o Fala das Profundezas que acabou de estrear. Acabou de estrear. A gente vai curtir bastante Fala das Profundezas e depois vamos começar a pensar na montagem de Agora, Nossa imagino, Conquista. Por ser uma trilogia, quer dizer, tem uma constante aí que atravessa essas três peças. Sim. Como é que é a coisa? Uma temática, tem um... Sim, tem... Trilogia, primeiro dizer que eu gosto muito de ficção, né? E sempre gostei muito de ficção científica. Então, essas coisas de trilogia que a gente vê nessas grandes produções... Star Wars! Desde criança, eu sempre gostei muito disso, assim, né? E também sempre gostei de pensar em sagas, né? Justamente por conta dos animes, né? Dragon Ball Z, Cavaleiro dos Zodíacos. Eu sou muito formado por isso. Então, quando eu comecei a escrever, eu sempre pensei, nossa, eu quero poder escrever uma trilogia, acho super legal, assim, nem sabia sobre o que era, mas comecei a pensar sobre isso. E aí, esse projeto, que tem um nome maior, que chama Escombros. Escombros? Que a trilogia tem esse nome? O projeto tem esse nome, que chama Escombros. Escombros, quer dizer, que coisas... a ideia... destruídas, acabadas, restos. É quase que pensar... eu comecei a pensar, quando eu dei esse nome de Escombros, em situações pós-apocalípticas, para pensar nessa história. E depois eu fui preenchendo de outros sentidos, conforme eu também fui lendo outras coisas, sendo atravessado por outros estudos, né? Mas, basicamente, são textos que falam sobre as questões raciais e intersecções com o capitalismo, e também o colonialismo, pensando o Brasil, mas também expandindo também para a diáspora negra, tanto no Brasil quanto nas Américas, assim. Então, esses textos abordam essas questões de uma forma ficcional mesmo, assim, né? Então, são histórias, né? Eu tenho uma preocupação muito grande em contar histórias, né? Em inventar personagens mesmo. Porque você abre aqui dizendo, imagine que todas as personagens desta peça de teatro são pessoas negras de diferentes tons de pele. Isso. Quer dizer, a pessoa que não viu a peça porque ainda não foi montada, né, você já dá essa dica, falou, olha, nós estamos falando de pessoas negras, homens e mulheres. Sim, negros. Exatamente. E isso é um dispositivo que eu comecei a pensar desde Fala das Profundezas por alguns motivos, né? Por motivos estéticos, por motivos políticos, por motivos poéticos também. E também pensando numa determinação que é colocar o leitor
situar, né? Situar o leitor, né? Colocar o leitor para jogo também, de olha, eu estou te convocando, te convidando a imaginar aqui que esses personagens são pessoas negras. Aí você coloca aqui logo de cara, você é um bicho da fronteira. Que fronteira é essa? Que fronteira é essa? Essa dramaturgia, nessa história, né, de Nossa Conquista, eu falo um pouco sobre fronteiras, tanto fronteiras materiais, geográficas, pensando sobretudo nessa situação de refúgio e de migração. Então, por exemplo, quando a gente pensa em fronteira, acho que o nosso exemplo maior que nós temos aqui nas Américas é a fronteira entre México e Estados Unidos. Mas quando a gente pensa no mundo, a gente pode falar, por exemplo, sobre as fronteiras dos países do continente africano para tentar entrar no continente europeu. Que, enfim, né, nesse período de 2010 a 2015, 2017, mais ou menos, foi uma coisa muito forte. Teve uma explosão, né, essa questão do refúgio, que impactou o mundo inteiro, assim, né, obviamente que na Europa, né, Oriente Médio, África foi maior, mas é uma situação que diz respeito a todos nós. Nós tivemos casos aqui, por exemplo, na Venezuela com o Brasil, né? Exatamente. Aquela fronteira também. Né? Exatamente, né? E o Brasil recebe muitas pessoas, né, refugiadas, assim, do continente africano. Os haitianos, né? Os haitianos que são aqui das Américas. Então, essa peça toca nessa situação, né, também, a partir de uma ficção própria. E, de alguma forma, também dá vazão para a gente falar de outras fronteiras, né? Fronteiras em termos de identidade mesmo, né? Porque na medida em que nós temos essas dispersões, né? Essas diásporas, as nossas identidades elas também se borram, né? Na medida em que elas entram em contato com outras culturas. Ainda mais os filhos desses sujeitos diaspóricos, assim, né? Então, essa peça... O filho do haitiano, o filho que nasce aqui, que nasce aqui, o que ele é, né? Quem que sou eu, né? Então, tem uma discussão... Como já houve no passado, por exemplo, o filho do escravo, né? Que muitas vezes era filho do escravo com o senhor da fazenda. Exatamente. Ele era o quê? Essa é a situação no Brasil, na verdade, né? Era escravo, né? A situação no Brasil é essa, né? A situação dessa miscigenação forçada, né, dos senhores de engenho com as pessoas escravizadas, sobretudo por meio de estupro de mulheres negras naquela situação. Então o Brasil ele é formado por isso. Você é um soldado da paz. Quer dizer, aqui tem uma mensagem aqui otimista, vamos dizer assim. Olha, ou não? Na verdade não. Na verdade não. Na verdade, aqui a inspiração para essa personagem, né, para esse personagem ser na peça chamada Soldados da Paz, tem a ver com a missão no Haiti, justamente, né, da MINUSTAH. Que o Brasil foi um país que, inclusive, esteve lá, liderou presente, liderou essa missão, e os haitianos têm muitas denúncias, inclusive, sobre a MINUSTAH. Então aí é um jogo que eu faço, essa referência né? com a MINUSTAH, de você chegar num país, num território, com uma força militar, com o interesse de uma pacificação. Uma pacificação que vem de um outro, né? De um outro olhar, de um olhar colonizador, digamos assim. Ainda e o mais curioso e contraditório é que isso vem do Brasil, que é um país com os seus problemas, né? Também coloniais, raciais, enfim. Então a peça também, eu também tive essa referência para poder imaginar essa história. Quem é você? Essa é a pergunta, né? Essa pergunta é fundamental. Quem é você? Pois é. Produto de tudo isso, né? Resultado de tudo isso, de todo esse amálgama dessas junções, dessas separações, desses radicalismos, de tudo isso, né? Sim, exatamente. No decorrer da dramaturgia, quando chega nesse momento, é onde tem que fazer um enlace, né, de tudo que aconteceu anteriormente, e justamente perguntar, né, quem é você aqui nessa história? É uma pergunta que a gente faz, assim, para quem estiver lendo, né? Que nem que você perguntar para você de que lado da história você está, né? De que lado você está. Exatamente, uma pergunta muito filosófica, muito difícil, né? Difícil. Quando pergunta pra gente quem é você, você fica... Nossa Senhora! Meu Deus, quem sou eu? Você lembra não sei se você lembra disso, do Antônio Bujanra no programa Provocações, que ele falou,
O que é a vida? O que é a vida? Cara, qual é a resposta a isso? E é maravilhoso porque as pessoas respondiam e ele perguntava de novo. O que é a vida? O que é a vida? Porque nunca era satisfatória a resposta. Exatamente. Porque não existe uma resposta satisfatória. Né? Mas aqui você dá uma olhada, porque este não será o fim da história. Aí é o pós-fácil do Cristian Moura. Cristian Moura, que é um amigo muito querido, historiador e também pesquisador de teatro. O Christian participou comigo do processo de escrita dessa peça, sendo um provocador desse processo, né? Então, em dado momento, ele leu a dramaturgia, a gente fez uma leitura dramática de abertura de processo, né? Então, quando eu estava terminando de escrever a peça, eu juntei alguns parceiros, né, do Núcleo Negro de Pesquisa e Criação, que é o coletivo que eu faço parte, e a gente fez uma leitura dramática desse texto e chamou algumas pessoas para trocar ideias sobre isso e eu ter esse último impacto, essa recepção do público que é muito importante. Porque a gente fica, né, dentro da nossa sala, escrevendo, né, muito fechado, então ter essa troca, né, então o Christian foi uma das pessoas que lê o texto e falou um monte de coisa interessante para mim, e quando eu estava chegando perto da edição com a editora, pedi para ele escrever. Você ainda fez Pedi para ele escrever um pós-fácil, para ele fazer uma reflexão livre também, a partir do que ele entendia. Ele abre aqui citando o Gilberto Gil: não creio que o tempo venha a comprovar, nem negar que a história possa se acabar. Sim. Uma música do Gil. Né? Sim, e foi muito legal ele ter colocado essa música, porque essa música foi uma referência também para mim, do meu processo de criação, porque o Gil está falando de um momento em que se entendia que era o fim da história, né? Depois do fim da Guerra Fria, com a ascensão do capitalismo no mundo, o capitalismo seria o fim da história, não teria mais para onde ir a humanidade, etc. Né? Então, o Gil, nesse contexto, nesse disco, né, que chama Parabólica, ele escreve essa música, e essa música, enfim, foi inspiração para eu pensar também que nessa dramaturgia tem uma disputa pela história, tem uma disputa por a gente entender que há caminho, há vida, há possibilidade de solução, de imaginação para a gente viver de uma forma digna, todas as pessoas viverem de uma forma digna, né? Então, no final das contas, essa peça, ela também está em disputa com esses discursos de estagnação capitalista mesmo, assim, em termos de que a vida é isso. E a gente está vendo que realmente as coisas mudam a cada minuto, a cada dia, né? Exatamente. As coisas estão entrando, estão em movimento, né? Exatamente. Gabriel, onde é que, se alguém tiver interesse em comprar o seu livro, como é que faz? Essa publicação dessa vez está sendo editada pela editora Entre Mares, que é uma editora independente daqui de São Paulo. Então, para quem tiver interesse, é só entrar pelas redes sociais da própria editora Entre Mares, que é @editora Entre Mares. Tem vendas online, eles entregam para todo o Brasil. E também dá para entrar em contato diretamente comigo pelas redes sociais do Núcleo Negro de Pesquisa e Criação, que é o coletivo que eu faço parte. Que é @nnpc.sp. @nnpc.sp. Lá você pode mandar uma mensagem pra gente, também tem lá todas as informações do livro, do lançamento do livro, como é que foi o lançamento, etc. Depois posso até mandar foto para vocês verem. Você ainda não começou a escrever o terceiro da trilogia? A terceira eu não comecei a escrever, eu ainda tô... Mas ele já tem... Tem uns anseios. Já está ruminando ali. Tem uns anseios e espero que saia, né, em algum momento, assim, de momento também com tranquilidade também, assim, né. Mas é curtir essas duas, curtir o lançamento dessa e o Fala das Profundezas, que a gente vai circular esse ano na cidade de São Paulo. Avisa a gente para quando divulgar aqui. Sim, para vocês irem divulgar. Beleza. A gente vai fazer bastante Falar das Profundezas ainda. Maravilha. Gabriel Cândido, obrigado, cara. Foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E tomara que saia logo essa terceira aí para a gente conversar mais. Sim, tá bom. Obrigado, Martílio.